Olá, turma, tudo certo? Então, essa semana a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente vai gravar uma videoaula, mas na verdade com slides do PowerPoint aí para ajudá-los na leitura do conteúdo aí, tá bom? Vamos lá. Bom, com relação às funções administrativas, nós temos basicamente aí 4 funções que são bem importantes, que constam no nosso guia de estudos: planejar, organizar, liderar e controlar. Essas funções são fundamentais para qualquer atividade administrativa, né? Logicamente, nosso curso é de administração pública, mas elas também se enquadram na iniciativa privada tranquilamente. Mas a gente vai tentar tratar aqui, logicamente, que é o foco do nosso curso, que é a administração pública. Vamos lá. Planejar, como consta lá no guia, significa escolher ou estabelecer a missão da organização, seu propósito e objetivos. Depois também determinar diretrizes, né, que são orientações, que são metas, aí, projetos, programas, procedimentos, sistemas, orçamentos, padrões e estratégias necessárias para atingi-los. Então, o planejamento é como se fosse uma preparação para aquilo que a gente pretende atingir mais adiante, né? O planejamento é a primeira etapa aí das atividades ou funções administrativas. Na administração pública existe uma ferramenta de planejamento que é bem importante aí, que vocês já vão ver em outras matérias mais adiante no curso, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, ou seja, pluri quer dizer de vários. Esse plano plurianual é uma peça, né, de planejamento da administração pública que foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Ele estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública por um prazo de pelo menos 4 anos. É interessante porque, normalmente, o plano plurianual em uma prefeitura é estabelecido no 2º ano de uma gestão, de um prefeito, e ele vai por 4 anos, ou seja, até o final do 1º ano do próximo prefeito, ou se este for reeleito, né, até o 1º ano do próximo mandato. Por quê? Porque quando inicia-se o mandato, quem assumiu, né, ou está reeleito, ele tem 1 ano ainda para preparar o próximo plano plurianual, né? Então, é uma ferramenta importante aí do planejamento na gestão pública. A organização, todas essas funções administrativas são muito importantes, mas a organização é fundamental, né? A gente percebe claramente isso aí em qualquer instituição, em qualquer organização, até mesmo na nossa casa. Quando a gente tem as coisas que não estão muito organizadas, você percebe que você não consegue fazer o que você gostaria, não encontrar o que você precisa achar, enfim. Então, a organização numa instituição pública também é importantíssimo. E neste caso aqui da organização, do ponto de vista administrativo, o conceito é determinar os recursos e atividades necessárias para se atingir os objetivos da organização, combinar esses recursos e atividades em grupos práticos, ou seja, em equipes, né? Designar responsabilidade de atingir os objetivos a empregados responsáveis e delegar a esses indivíduos a autoridade necessária para realizar as tarefas. Então, é como se fosse a divisão das atividades, né? Quem vai fazer essas atividades, delegando responsabilidades. É fundamental a organização, porque você planeja o que você pretende fazer. Se não tiver organização, você não vai conseguir realizar a execução adequadamente. Vamos lá. Então, exemplo aí de organização, né? A gente teria contratar pessoas ou alocar recursos financeiros para os projetos criados no planejamento. Então, é exatamente isso. Você colocou lá no planejamento que você pretende, né? E você vai alocar recursos e pessoas para que esses projetos sejam executados. Se você não tiver uma organização adequada, isso não vai para frente, não vai funcionar, né? Bom, o terceiro passo da função administrativa
é a liderança, né? O ato de liderar. Então, por que ele é bem interessante, né? É interessante porque você elaborou um planejamento, você alocou recursos, e é necessário que tenha alguém responsável aí pelas equipes, né? Alguém que lidere, que oriente, né? Que puxe a equipe no sentido de executar aquilo que tem que ser feito, né? Ou seja, tanto aquilo que você deseja como gestor, ou aquilo mesmo que é necessário que eles façam. Então, é alguém lá do grupo, né, que vai ser um líder no sentido de fazer com que as coisas aconteçam. Sem liderança, as coisas não acontecem. Vamos pegar um exemplo aí bem hipotético no futebol, né? Pensa lá num time que tem os melhores jogadores, mas de repente eles não têm um bom técnico. O que vai acontecer? Esse time não vai ganhar, né? Por mais que as peças sejam muito boas, se não houver uma liderança adequada, isso não vai para frente. E é mais ou menos, né, logicamente, uma analogia aí com as organizações. Se você tem os melhores servidores públicos, né, você tem um bom planejamento, mas se você não consegue uma liderança que os oriente, vai todo mundo, cada um correr para um lado, e isso não vai funcionar. Tá? A liderança também é bem importante aí. E, logicamente, a liderança não abrange somente a qualidade, o estilo e o poder do líder, mas principalmente suas atividades relacionadas à comunicação, motivação e disciplina. Então, um líder precisa ter uma boa comunicação, né? Saber estabelecer uma boa comunicação com a sua equipe, com os outros setores da organização, para que ele consiga interagir de forma adequada, né? Ele consiga, de alguma maneira, motivar a sua equipe, embora algumas teorias digam que ninguém motiva ninguém, né? Mas motivação no sentido de levar a equipe a fazer aquilo que é necessário, né? Ou seja, de somar esforços ou ações aí no sentido de fazer aquilo que é necessário. E, logicamente, disciplina, né? Disciplina no sentido de ser organizado, né, de fazer as coisas corretamente, no momento certo, no tempo que tem que ser feitas, porque se o líder, né, ele não tiver disciplina e organização, consequentemente ele vai transferir essa sua desorganização e falta de disciplina para toda a equipe e, logicamente, vai prejudicar o desempenho do trabalho aí. Tá? Então, liderança é uma das funções administrativas bem bacanas e bem importantes para qualquer tipo de organização, principalmente as organizações públicas, porque elas têm características próprias, né, bem específicas. A última das funções administrativas que a gente vai estudar nessa atividade aqui é o ato de controlar, né? Como se fosse a checagem, a gente está vendo na figura, é a checagem. É exatamente delinear os meios para ter a certeza de que o desempenho planejado seja atingido. Então não basta simplesmente fazer alguma coisa, né? Suponhamos que você tenha um secretário de planejamento que ele tem que executar algumas atividades lá, né, na prefeitura. Vamos pegar a Secretaria de Obras, acho que é um exemplo melhor. Você tem a Secretaria de Obras, de repente você tem parâmetros ali para executar as atividades. Você não pode, por exemplo, fazer com um tempo muito longo, tem que ter um tempo razoável. Você não pode executar com um orçamento muito alto, né? Existe um orçamento estabelecido para cada atividade. Então, os órgãos, né, de controle ou as ações de controle dentro das funções administrativas, elas são importantes nesse sentido, para que você execute a atividade de forma correta, com aquilo que foi estabelecido, mas dentro de padrões pré-estabelecidos, que haja um controle nesse sentido. Já pensou se os governos, embora alguns infelizmente façam isso, né? Pensou se os governos fizessem, falaram, não, eu faço de qualquer jeito, eu faço tudo que é necessário, mas não observar prazo, não observar orçamento, né? Então, não observar a qualidade mínima daquilo que é preciso ser feito. Então, o controle é fundamental na administração. E, logicamente, esse controle
ele é feito aí a partir das metas e indicadores definidos, né? Ou seja, o que são os indicadores nesse sentido? Os indicadores nesse aspecto aí é exatamente o padrão que eu quero atingir, né? O padrão de desempenho que eu quero atingir de acordo com aquilo que eu estou executando, né? Que eu falei aqui algumas coisas, de orçamento, de qualidade, de número de pessoas, né? De repente eu vou fazer uma tarefa que eu possa executar com 2 pessoas, eu quero executar com 5. Então eu posso fazer tarefa, mas ela não vai estar num padrão aceitável. Por quê? Porque esse número excessivo de pessoas vai fazer falta para outra atividade, né? Então o controle também é bem importante. A gente tem vários órgãos de controle aí, né? Tribunal de Contas da União, né? Controladoria Geral da União e vários órgãos aí e as auditorias públicas, né, que a gente poderia citar, que vão exatamente trabalhar baseado nesses controles. Ok? Então, gente, planejamento, organização, liderança não tem nenhum propósito, serão ineficazes se não houver controle. É que eu falei, de repente uma atividade ela é realizada, mas se ela não for realizada de acordo com os padrões que foram pré-estabelecidos, não vai adiantar, né? Não vai funcionar, não vai estar adequado, tá bom? Então, olha só, gravei essa quase com uma aula aí, com apoio aí de uns slides, né, que eu achei que ficou mais interessante, e também vocês podem ouvir as minhas explicações e com apoio aí de um texto que eu basicamente tirei do guia. Se vocês forem lá no guia, vocês vão ver quase que as mesmas coisas que estão aqui. Eu só coloquei alguns comentários mais específicos. Beleza? Gente, não perca o prazo, fiquem atentos às atividades à distância, elas são fundamentais, eu falo sempre, fica até repetitivo, mas porque elas são muito importantes para a avaliação presencial, né? Quando você estuda parte do guia lá que tem as atividades à distância, consequentemente você já vai estar estudando parte do conteúdo para as avaliações presenciais, tá bom? Olha lá, então vai lá, corra, dê mais uma lida no guia nessa parte aí que a gente fez a tarefa e resolva o exercício 3 de atividades à distância 1. Grande abraço e até a próxima atividade. Até mais.